Olá, uma ótima noite a todos. É com alegria renovada que recebemos todos vocês aqui em mais um programa Recomeçar, Espiritismo em Praia Grande. Vamos vendo aí quem vai recebendo a notificação primeiro, vai dando o seu boa noite aqui pra gente já ir começando lendo os comentários. Coloca aqui pra gente aonde que o Praia Grande na tela, aonde a nossa live do programa Recomeçar está te atingindo, onde você está chegando. Da onde você está acompanhando a live? Vamos ler os comentários aqui iniciais, dando uma boa noite para o pessoal. Isilda Lopes, sempre com a gente. Andréia Gomes de Oliveira Viana, ótima noite, Andréia. Uma ótima noite a todos. Dirce Xavier, ótima noite, seja bem-vinda, Dirce. Nosso programa hoje está bem legal, ó. Miriam Ayala, Adriana Campioto, de Campinas, a Adriana, ó. Que legal, né? Vamos recebendo o pessoal. Sol Santos aqui com a gente, sempre com a gente, ó. Hoje o tema da palestra será Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9, tá, gente? A gente vai estar estudando aqui com o Jerônimo, palestrante, que logo mais já vai iniciar a palestra. E na parte da música, a Sandra e a Sônia vai estar fazendo a parte musical hoje com muita alegria aqui pra gente. Ler um pouco mais dos comentários, ó. Andréa Luiz, do Maracanã, aqui da Mirim, da Praia Grande, Silvia Mello, Marisa, de São Paulo, minha tia Glória, de Indaiatuba, sempre aqui com a gente, é sempre uma alegria ter a participação da minha tia, dos meus tios. Rosmari, de União da Vitória, Solange, que legal ter todos vocês aqui. Bom, gente, a gente já inicia dando um recadinho bem legal que o programa Recomeçar, se você quiser ter um contato mais direto conosco, quiser ter acesso aos programas, às lives de estudos que já foram feitas aqui na página, fica mais fácil a busca pelo nosso canal do YouTube, tá? Então você pode acessar o YouTube, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, leva o mesmo nome do programa. Também no Facebook, aqui a gente também tem a página para você ter conteúdo edificante diário, acesso aí aos conteúdos que a gente posta na página. Também aqui no Facebook, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. Para você que está a primeira vez conosco aqui, a gente pede desculpa para quem já acompanha mais vezes, porque às vezes tem alguns recados que podem soar repetitivos. Mas é sempre interessante dizer também que o projeto Recomeçar também faz a distribuição gratuita do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você quiser entrar na nossa página do Facebook, a última postagem lá é referente a esse tema, tá? É um livro físico mesmo, você pode estar adquirindo de forma gratuita, sabe aonde retirar aqui na Praia Grande, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Caso você já possua os exemplares, quiser presentear para alguém, entregar ou indicar alguém que você sabe que vai se interessar pelo tema, entre em contato com a gente para você estar retirando, tá? Sem burocracia, de forma gratuita mesmo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Mércia Morales de Guarulhos, Cida Laeber, Penha Silvia, está em São Paulo, Yara Vasconcelos do Boqueirão, a Miriam Ayala da Zona Sul de São Paulo. Que legal ter todos vocês aqui. Vamos já dar um boa noite aqui para o meu amigo Jerônimo. Boa noite, Jerônimo. Muito obrigado aí pela participação mais uma vez aqui com a gente, hein? Boa noite, Éder. Boa noite a todos esses que estão nos assistindo agora. Estimo que todos estejam bem junto aos seus familiares, ok? Que legal. É isso aí. Deixa eu ver como é que tá a dupla Sandra e Sônia, né? Para já a gente já iniciar com a, deixa eu pôr aqui, para a gente já iniciar com a música, né? Já com a, pra gente já começar o programa aí, harmonizados. Sejam bem-vindas mais uma vez, Sandra, Sônia. Muito obrigado pela participação, viu? Fique à Boa noite. vontade.
prazer é nosso. Então, como nós como espíritas que somos, vamos iniciar uma oração que fala de paz, que é o que mais necessitamos hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, preservando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que legal, muito obrigado, muito obrigado. A gente já vai voltar com mais música aqui no programa, a gente já agradece, é só o início aqui com a Sandra, com a Sônia, a gente já volta logo mais. Deixa eu dividir a tela aqui com o meu amigo Jerônimo. E a gente sempre fala que se um coração for consolado nessa live, se uma pessoa tiver a fé renovada, nosso objetivo já terá sido cumprido. Então, espero que, de coração, essa noite seja agradável para todos, como está sendo para nós, né? E esse início com a música já foi uma verdadeira oração, né? A gente já pode fazer a leitura, né, Jerônimo? Sim, podemos. Já é uma oração cantada, maravilhosa. Ó, então a gente vai iniciar só o trechinho aqui e o Jerônimo vai fazer a palestra para a gente. E está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte que está no livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 5, e versículo 5, e capítulo 5 e versículo 9, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, fica à vontade, Jerônimo. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, agora vamos desenvolver esse ensinamento de Jesus, né? Para que nós possamos. Então, Kardec, repare que nesse capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É por isso que nós, quando falamos do Evangelho lá, falamos para seguir sequencial o Evangelho. Por quê? Reparem que o primeiro item que Kardec vai falar, ele fala injúrias e violências.
como é que nós vamos nos comportar através da nós sofremos tanta injúria, tanta violência. Depois ele fala da afabilidade e doçura. Depois ele fala a paciência. Quando é que devemos praticar a paciência e por quê? Obediência e resignação. Qual é a diferença entre obediência e resignação? E por que praticá-la? Por que Jesus ensinou isso? E a cólera. Então, repare que todos esses subitens vai completar bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Repare que Kardec, como sendo um professor, o livro dele é sempre didático. Eu queria chamar a atenção para isso. Tem mais uma parte da Bem-aventuranças, que eu vou acabar de ler, que diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. E que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Muito bem. Só passando por cima, o que é o Sermão do Monte? Por que Jesus falou nesse Sermão do Monte? Bem, Jesus, então, ele reunindo aqueles que sempre o seguiam, subindo no monte, ele foi o primeiro sermão, foi ali que ele iniciou todos os seus ensinamentos e seus exemplos para nós, para os judeus e para toda a humanidade, né? E ele foi muito profundo e expressivo nos conhecidos sermão de Jesus. Foi pronunciado aos pés de um monte, não é uma montanha, é um montinho, ele subiu e falou. O Sermão do Monte de Jesus, nós sabemos, são 9 aventuranças. 9. Nós estamos falando aqui eu falei de 2, mas são 9 aventuranças, né? Bem-aventuranças. Quem não sabe, bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes. E o Sermão do Monte é a mais bela página do Evangelho de Jesus e o mais expressivo. Que certa vez, Mahatma Gandhi, o grande líder do povo indiano, disse: se fosse possível se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, eles jamais perderiam o seu resplendor. Olha que interessante. Se tudo que Jesus nos ensinou fosse apagado, ficaria só o Sermão do Monte, já valeria a pena. Não é? Pois nele Jesus mostra toda a sua plenitude espiritual e faz um convite à humanidade para nós, para a reflexão interior sobre a bondade, a justiça, a lei de amor de Deus nosso Pai, né? Que nós temos em todos os filhos de Deus, que somos nós. Muito bem, então nós vamos começar com injúrias e violência. Jesus, ele condena qualquer tipo de violência. A palavra raca, que ele cita aqui, os judeus usavam muito isso para, vamos dizer assim, humilhar aquele seu adversário, principalmente o samaritano, com o qual eles não se davam bem. Ele via essa pessoa, ele dizia raca, cuspia no chão. O que quer dizer isso? É um homem que não vale nada. Você imagine, você encontra com uma pessoa que você não se dá bem, não gosta, e você, então, faz esse gesto. Agora, interessante. Como é que pode uma palavra revestir-se de tanta gravidade? Né? Quem mereça tão severa reprovação? Porque toda palavra ofensiva, ela é contrária à lei de amor e de caridade. Né? Porque nós, às vezes, falamos sem pensar, né? Falamos que vem, depois nós falamos, desculpe, eu não pensei. Mas já falou, já ofendeu. Palavra é como uma flecha. Depois de lançada, ela não volta mais. Não tem como. Falou, está falado. Não é? Por isso nós temos que pensar o que falar. Né? Então, nós vamos ver como é que nós devemos nos comportar perante as injúrias e violências de que somos vítimas. Nós somos toda vez violentados, você vê envenenamento das águas, os desmatamentos, a poluição do ar,
Nós somos sempre violentados. Aqui nós, da Praia Grande, vemos como o pessoal deixa toda a praia suja, como se fosse usar uma única vez e não iam voltar nunca mais. Isso é uma violência. Como é que nós devemos nos comportar? Né? Nós temos que nos comportar como brandos e pacíficos, como Jesus nos ensina. Temos que reconhecer a necessidade de disseminar a paz entre nós. A exemplo de Jesus, propagando a tranquilidade nos corações, revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre nós mesmos. Porque nós não podemos ser aquela gasolina que já toca mais fogo onde tem o fogo, não. Nós temos que ir lá e amenizar o fogo. Procurarmos sempre... Né? Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas nós temos que ter isso no nosso comportamento. Né? E Jesus, ele é o nosso exemplo disso. Nos ensinou o que significa ser manso, não só em palavras, mas nos seus exemplos, nas suas atitudes. Nas suas atitudes, como que Jesus ensinou a ser manso e pacífico? Fraterno, caridoso, humilde, indulgente, sempre atendendo a todos com muito amor. E nós atendemos a todos com muito amor? Damos atenção à pessoa quando ela pergunta simplesmente onde fica uma rua, ela está perdida? Não percamos a oportunidade de ajudar o próximo. Atender com amor. Né? Tá certo? E porque nós, os bons e mansos, pacíficos, herderão a Terra. Que Terra é essa? É o planeta Terra. É o planeta Terra. Porque os maus, eles não habitarão mais na Terra. No tempo. Né? Então, nós vemos na história as barbáries que tinha dos homens e tal. Né? Não vai haver mais. Nós sabemos que a Terra está passando por um processo de regeneração. E conforme informações dos espíritos, que o processo de seleção dos maus e dos bons espíritos já estão sendo feita, e a tendência é intensificar-se cada vez mais. Né? Então, a partir do terceiro milênio, ou seja, no ano 3000, passarão a reencarnar na Terra apenas espíritos que hajam demonstrado firmeza no bem. Ah, quer dizer, então que hoje ainda reencarna um espírito mau? Reencarna, ele vem para aprender a tentar reparar os erros que ele teve, tentar evoluir. Não é? Então os brandos e pacíficos herderão a Terra, porque eles continuarão a viver nela, para o aperfeiçoamento do seu processo evolutivo. Não é? E agora nós vamos para o afabilidade e doçura, porque eu vou falar um pouquinho de cada um disso do capítulo. Então, o que é afabilidade e doçura? São atitudes pelas quais nós manifestamos a benevolência para com o próximo. Nem toda pessoa que manifesta afabilidade, ela é benevolente e ama o próximo. Nem toda. Muitas vezes não passam de aparência, que cedo ou mais tarde são desmascaradas pelo verdadeiro caráter da pessoa que vem à tona. Nós temos que distinguir muito bem, por exemplo, um vendedor. Um vendedor de qualquer mercado que ele esteja trabalhando, qualquer setor, ele é sempre afável e benevolente, ou seja, ele procura ser educado, ele procura tratar você bem, porque faz parte da profissão dele. Senão ele não vence, ele não vende. Não é? Então, e a cortesia está ligada a isso? Está também ligado. Né? Porque a cortesia, ela é o primeiro passo para um bom relacionamento visando entre as pessoas. Se você não é cortês, como é que você vai conseguir conversar com a pessoa e ter? Né? Então, as palavras, elas têm o seu valor, sim. Ah, então quer dizer que a palavra não tem valor? Tem. Mas quando ditas do coração, acompanhadas dos gestos que a justifiquem, principalmente de atitudes de auxílio ao próximo. Ora,
Então, você vê uma pessoa que fala muito bem, que é amorosa, veja a atitude delas, não é? É só nós repararmos. Nós temos essa condição. Então, como é que nós devemos agir com as pessoas que fingem bondade? Geraldo, como é que eu vou agir com as pessoas que fingem bondade? Agir de compreensão e bondade para com elas, perdoando-as e auxiliando-as, se possível. A gente fala isso porque nós pensamos num amigo, mas nós temos, às vezes, um pai que é difícil, um irmão que é difícil, uma mãe que é difícil, um marido que é difícil. Eu não tenho esse problema porque eu não tenho marido, né? Mas um marido que é difícil, uma esposa que é difícil, não é? Tá certo? Então, e as pessoas que nós sabemos que são afáveis no trabalho, são verdadeiros tiranos no lar. A gente fica sabendo, vou ver se essa pessoa vem aqui, nossa, precisa ver ele na casa dele, a mulher dele não aguenta ele. Essas pessoas são dignas de pena. Nós temos, então, sermos brando e pacífico para com eles. Porque nós temos que ajudá-lo, porque ele acaba tumultuando e desarmonizando o seu próprio lar. Imagine, né? Uma pessoa que faz o lar dela, onde vai ser o seu pedacinho do céu, o seu inferno. Não é? Mas eu falei muito aqui de benevolência. O que vem a ser benevolência? Bondade de ânimo para com algo ou com alguém. Bondade de ânimo. Você ter prazer de atender, de conversar, de ouvir a pessoa. Magnanimidade para missão. Não é abandonar, não é abonar as faltas de quem, não é isso. Mas é conversando, entendendo por que está acontecendo isso com ele. Não é? Complacência, né? Não ser intransigente, mas transigência, ou seja, ser uma pessoa boa. Então, benevolente é ter beneficência, favor, ajuda, altruísmo, amparo, auxílio e o bem fazer. Não é? E o bem fazer. Tá ok? Então, nós vamos agora um pouquinho para a paciência. O que é paciência? Paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto e nos coloca acima de nossos problemas. Né? Se você tem um pai difícil, uma mãe difícil, paciente, você está colocando de lado o seu problema e está procurando ajudar seu pai, compreender, entender. Permitindo-nos, olha, nós temos essa chance, permitindo-nos de visualizar sua solução sem atropelos. Ajudar. Em Jesus temos um modelo que é o maior exemplo da paciência. Né? Agora, poxa, mas como é que eu vou ter paciência se a vida é tão dolorosa na Terra? Por que a vida é tão dolorosa? Porque nós estamos num planeta de prova e expiações, é a característica do planeta. Nós que estamos aqui é porque nós temos que saudar os nossos compromissos, honrar os nossos compromissos com aqueles que convivem conosco. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Todas as pessoas que estão nas nossas vidas são para nos ajudar e nós ajudando-as. É assim que é a vida. Não é? Então, é porque nós tornamos assim, nós também muitas vezes tornamos assim em razão do nosso procedimento de ter e do ter. Nós temos três coisas que nós nos sofremos. Pensamos no ter, depois pensamos no ter e depois pensamos no ter. Esquecemos do ser. Agora, compete a nós restituir a condição do reino de paz e felicidade, que nós, às vezes, nos desarmonizamos. Ser feliz é ser bom. Ninguém pede isso. Né? Ninguém pede nós sermos bons, mas o nosso livre-arbítrio. Muitos chamados e poucos os escolhidos.
os estudos de Jesus é interessantíssimo, porque quando você vai estudando, um está amarrado no outro. É uma coisa só que é a lei do amor. É muito interessante, eu vou usar um termo aqui, muito legal mesmo, estudar Jesus, entender e melhor ainda sentir, porque nós começamos a poder, né, vivenciar Jesus. Vivenciar quer dizer imitar, não é? Agora, como conseguir ser bom? Como? Através do Evangelho, estudando o Evangelho de Jesus, procurando entender. Tem dúvida, conversa com o familiar, conversa com o colega, liga para o Éder e vê os problemas, e vai resolvendo, vai aprendendo, né? E nem agora que nós estamos vivendo, esse momento agora de pandemia. O que nós estamos aprendendo com isso? Cada um reflita para si, pergunta assim, o que eu estou aprendendo com esse Covid-19? Amar, dar mais valor ao lar, amar os meus familiares, você vai ter a resposta. Cada um vai ter a sua resposta. Se você não aprendeu nada, você vai ter que rever os seus conceitos. Não tenho a menor dúvida disso. Tem que rever os seus conceitos. Não é? Porque uma das coisas que nós estamos praticando, sem sombra de dúvida, é a paciência. Nós estamos praticando a paciência, sem sombra de dúvida. Não é? Então, a paciência, ela acaba sendo uma caridade no modo que nós agimos com ela. Quando nós perdoamos, né, aquele que Deus nos colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer. Parece sofrer, mas não é a oportunidade de fazer a caridade, né? Para praticarmos a paciência. Como eu sempre digo, né? Aquele parente difícil, aquele cunhado difícil, não é? O mãe, o pai, o marido, ou a esposa, né? Então, essa é a paciência. A paciência é uma caridade. Vamos, então, para a obediência e resignação. Repare, quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou seguindo o Evangelho, para que nós possamos entender, para dar o fecha no final lá. Obediência e resignação. O que é obediência? É o consentimento da razão. Ora, né, eu obedeço àquele que está numa hierarquia, numa instituição que eu participo. Eu tenho obediência por aquela pessoa. Se você trabalha num centro espírita, você obedece o presidente da casa do modo que ele acha que tem que tocar a casa. Embora você não concorde, você pode chegar até no ouvido dele conversar, mas não duvidar. Obediência é isso. É a razão, é o sentimento da razão. Não é? Tá certo? E a resignação é o consentimento do coração. Não é? Ambas são forças ativas, mas carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, o que quer dizer isso? Ora, o consentimento, a obediência nós temos, mas e a resignação? Resignar é você aceitar tudo que é? Não. Não. Você tem uma situação de miséria. Você obedece sua mãe, seu pai e tal. Mas você resignado não quer dizer que você, eu sou pobre. Não. Como é que eu faço para sair da situação? Estudando. Esse é o caminho, então vou estudar. Você aceita a sua pobreza, mas você vai trabalhar para melhorar. Resignação não é aceitar sem se mexer. É você não se revoltar, não brigar com Deus, procurar um meio para melhorar. Né? A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento nas leis divinas. E nos permite saldar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Ora, se nós estamos numa família, ou tem um irmão que é muito difícil, ou um chefe no trabalho que é muito difícil, você obedece, é resignado. Se você é infeliz na sua profissão, né, trabalhe,
obedeça, mas procure melhorar. Rapidamente. É porque tudo nós temos nesse nosso planeta é prova ou expiação nossa. Né? Se nós temos aquele pai difícil, ou aquele colega difícil, nós gostamos, às vezes nós procuramos ajudá-lo, é porque ele não está ali à toa na nossa vida, é porque nós temos alguma coisinha que nós devemos com esse espírito. E nós temos, então, que saudar, através da resignação, da obediência. Né? Então, o que é resignação? São os bons sentimentos que alimentamos no nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, se sermos bons, a fim de sermos felizes. Né? Imagine se nós todos estivéssemos revoltados com essa pandemia que nós estamos passando. Nós não estamos obedecendo às autoridades sanitárias? Usa máscara, lava a mão, não estamos obedecendo. Né? Agora, aqueles comerciantes que perderam, ficaram resignados e ficaram de braços cruzados, não. Procuraram outros modos de trabalho e soluções. Sem se revoltar, sem xingar, sem fazer, né? É isso que está bem provado para nós, praticando a paciência, obedecendo e sendo resignado na nossa, sem nos revoltarmos. Né? Então, Jesus ensinou isso para nós, obediência e resignação, sem dúvida. Porque Jesus, ele obedeceu cumprindo a vontade do Pai. Ele dizia bem claro, eu estou cumprindo a vontade do Pai. Aquele que cumprir a vontade do meu Pai conhecerá o reino dos céus. Eu e o Pai somos um só. Né? E ele, compreendendo a nossa fraqueza, Jesus, ele pacientemente, ele perdoou as nossas agressões, resignado. Não é? Perdoou tranquilamente, resignado. Então, nós vamos para o último tema, que é a cólera. Eu deixei a cólera por último, que nós vamos perceber como o Kardec amarra tudo. É maravilhoso isso. Né? Então, o que é a cólera? É uma manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represálias a uma contrariedade qualquer. Ah, meu pai não me deu esse brinquedo, não me deu... A gente fica todo chateado, nervoso. Nós podemos ser um menino mimado, um adulto mimado. Tudo foi dado na mão dele. Não é? É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a cultiva, além de construir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. Por isso que nós temos, né, a gastrite nervosa que nós dissemos. Ah, eu tenho a gastrite, mas ela é do sistema nervoso. Ora. Então, você é uma pessoa encolerizado. Olha o termo difícil, bonito, né? Encolerizado. Eu tenho gastrite, eu, Jerônimo, mas a minha gastrite é alimentação. Como eu fui um garoto muito pobre, não passei fome, mas passei muita necessidade. Então, hoje eu tenho dinheiro, eu não passo vontade. Eu tenho que tomar um sorvete, eu tomo. Se depois eu tenho vontade de tomar um café, eu já tomo café. Se eu tenho que comer um pedaço de melão, eu já como um pedaço de melão. Se eu tiver que comer um pedaço de melancia, eu já como uma melancia. A minha esposa diz que eu sou um avestruz. E eu tenho gastrite. E sei que eu sou um suicida indireto. Tenho essa consciência, mas não passo vontade. Não passo vontade. Mas, Jerônimo, você sabe da sua perfeição? Sei. Estou consciente disso. Mas não passo vontade, não tem jeito. Já passei muita vontade quando era criança. Hoje eu não passo. Se eu vontade de tomar um Guaraná, eu tomo. Vontade de tomar uma cerveja, eu tomo. Se eu tenho vontade de comer uma maçã e tomar uma cerveja, eu como uma maçã e tomo uma cerveja. Não é? Tá certo? Agora, se você tem uma gastrite nervosa, você tem que rever. Por que disso? Né? Porque a cólera é uma atitude antifraterna.
das mais censuráveis para com o próximo. Provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a é contrária à lei de amor e caridade. Só semeia desunião e desamor, irradiando magnetismo negativo. Você fala para a pessoa, bom dia, ela fala, bom dia por quê? Se for para você, para mim não está um péssimo dia. Só eu cruzar com você já é um péssimo dia. Nossa, beleza, né? É maravilhoso encontrar com uma pessoa dessa. Então, eu vou dar um exemplo da cólera, né? E como é que nós podemos evitá-la? Então, vamos lá. Um pai, ele tinha um filho que ele vivia encolerizado. Encolerizado. Sempre, todo dia. Vontade de manhã, aquela pessoa mal-humorada e tudo. E a cada atitude de cólera que ele tinha, o pai pediu para o filho pregar um prego na porta do quarto dele. Então, todo dia, ele ali pregava um prego na porta. O tempo passou e o filho, diante da quantidade de prego, ele encheu a porta de prego. Ele foi ficando mais calmo, porque ele já não tinha lugar para colocar prego. Não tinha mais para lugar. A porta estava cheia de prego. Então, ele foi ficando um pouquinho mais calmo. E o pai disse, então, para ele, agora, todo dia que você amanhecer mais calmo, você vai lá e tira um prego. Foi o que ele fez. Ele amanheceu bem, o ator bem ia lá, tirava um prego. E ele foi tirando o prego. Então, agora, cada atitude, ele tirava um prego. E assim, o filho fez. Quando ele acabou de tirar todos os pregos, como é que a porta ficou? A porta ficou toda furada. A porta não era mais a mesma. Mesmo que você mandasse um carpinteiro ou um marceneiro ir lá, passar uma massa, pintar, fazer, a porta já não era mais a mesma. É assim com os nossos sentimentos, quando nós estamos encolerizados. Nós falamos o que queremos, jogamos a nossa raiva em cima das pessoas. As pessoas podem perdoar, você pode pedir perdão, mas fica. A marca fica. Não tem jeito. Então, assim é a cólera e o descontrole emocional. Deixam sempre as suas marcas em nossas almas. Às vezes, pessoas falam, eu prefiro um tapa no rosto do que muitas palavras que você já me disse. E fere aqueles que sofrem com as nossas atitudes impensadas. Né? Agora, como é que nós vamos consertar a porta da nossa vida? Como é que nós vamos não ter cólera? Ora, é só voltar, né? Conseguindo ser manso e pacífico com as injúrias e violências. É nós sermos afáveis, praticar a afabilidade e a doçura que nós falamos. Só nós temos a paciência, praticarmos a paciência da caridade com amor, com aquele nosso parente ou colega difícil, né? Obediência e resignação. Sermos obedientes, a instrução que nós trabalhamos, nós temos sempre que obedecer às normas da casa, a instrução que nós participamos. Se você não concorda, não participe. Seja sempre uma célula sã, para que o corpo da instrução fique sadio, em pé. Não seja aquela célula doente, que fica falando, mas não concordo, mas então saia. Né? Resignado, você aceita, mas vai conversando com a pessoa, fala, por que não fazemos assim? E vai conversando e mostrando a sua qualidade trabalhando. Não é? E aí você evita a cólera. Não é? Então, repare que Kardec, no livro, ele mostra para nós tudo. Então, como evitar a cólera? Ser um encolerizado. É nós praticarmos tudo mais. Tá bem? Boa noite a todos, muita paz, que Jesus esteja sempre conosco e que abençoe a todas as famílias do qual estamos agora nos assistindo e convivendo juntos. Um beijo no coração de todos vocês. Legal, muito obrigado. Gostei dessa questão da porta, hein? Muito interessante, hein? Comprar outra não vale, né, Jerônimo? É outra porta.
Comprar Como é outra que nova não vai. Se você ofende um amigo, como é que você vai comprar outro amigo? É. Muito legal, muito interessante. Ó, o pessoal aqui, ó, Luciana Queiroz, Janete Toledo, Maricelma, Edilane Cavalcante, Rony também aqui participando. Eu já vou colocar aqui no. A gente vai para a parte musical e já fica aqui para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta. A gente vai para uma segunda etapa aqui do nosso bate-papo. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente passa aqui para o Jerônimo e vamos dialogando, vamos conversando e aprendendo aqui de modo dinâmico, né? Ó, Sol Santos, ótima palestra, muito bem explicado. O Salão RC, que palestra produtiva, que bacana. Ainda a gente vai ter muita coisa aqui no programa ainda. Vou passar aqui Vou pedir licença aqui para o Jerônimo, passar aqui para a Sandra e para a Sônia, que vai cantar um pouquinho mais para a gente, hein? Fica à vontade, menina. Vamos falar um pouquinho mais de amor? Amor, sentimento doce, profundo, é a força que move o mundo. Diga o homem ao Pai que o criou. O amor atravessa qualquer barreira, voa livre, não tem fronteira, chega até onde ninguém chegou. Só o amor é capaz de curar as feridas quando nos machuca a vida, no impulso que nos faz crescer. O amor recupera a esperança perdida e ergue uma alma vencida, porque o amor é a essência do ser. O amor tem mil faces, tem mil nuances, e só ele oferece outras chances para quem nos caminhos errou. O amor é a soma de todas as virtudes, manifesta-se nas atitudes. Foi o exemplo que o mestre deixou. Só o amor é um andar bem que não se pode por preço. Ele é o meio, é o fim, é o começo. Está na terra, no mar e nos céus. O amor é o tesouro que a traça não rói. Ele é tudo, ele tudo constrói. Seu verdadeiro nome é Deus. Linda, linda. O amor é a soma das virtudes, né?
Exatamente. Que legal. Que legal, muito bom. A gente vai ter mais músicas ainda, ó, já vai de encontro com o que o Jerônimo estava falando, hein? A gente já vai ter mais música agora. Vamos para a parte das perguntas aqui. Muito obrigado para a Sandra, para a Sônia. A gente já volta logo, logo. Deixa eu pôr meu amigo aqui na tela. Ó, o pessoal que quiser participar, deixa sua pergunta aqui nos comentários. A gente já tem uma pergunta que foi enviada para a gente. Eu já até escrevi aqui para a gente pôr na tela. Um amigo meu me perguntou, me enviou hoje. Eu falei, já vou encaminhar para o Jerônimo, se tiver oportunidade, na live de hoje. Perfeito, tava um barulho, né? Aí também tá o barulho? Tá me ouvindo, Jerônimo? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. Ah, tá. Porque às vezes tá um barulhinho aqui para mim, não sei se tá pro pessoal. Não, estou ouvindo. Tá. Aí um amigo, né, como a gente estava falando, fez a seguinte pergunta, aí eu trago aqui para você. Ó, a palestra falou, né, para ser brando e pacífico. E quando a pessoa não é branda e pacífica, ao contrário, ela é ruim, ela é má. E aí a pessoa que perguntou quer saber, né? Quando a pessoa é ruim, má, para onde ela vai quando morre, quando desencarna? Bem, todos nós voltamos para o plano espiritual. E no plano espiritual há vários lugares, vamos chamar assim de bom e mal. Mas eu vou responder para ele com uma historinha. Tem um senhor que desencarnou e chegou no plano espiritual. Então, ele chegando no plano espiritual, tinha vários espíritos lá esperando, ele estava junto. Aí tinha um espírito-chefe que falou assim para ele, olha, nós vamos andando e cada um vai já encontrando com a sua moradia e já vai entrando para a sua casa. Ele falou, tá bem, eu estou fazendo uma analogia, tá bem? Muito bem. E aí foi andando, aí chegaram assim num bairro, umas mansões bonitas, aí os primeiros falaram assim, olha, aqui pode ir para você lá, aqui é você. E foi andando, aí umas casinhas um pouquinho menores, e ele foi ficando por último. Aí, no meio da estrada, tinha umas 2, 3 casas, e ele mais 2 espíritos, só ele era o terceiro, falou, essas casas são de vocês. Aí ele falou assim, ué, e a minha casa? Ele falou, calma, só vai chegar. Vamos indo. Aí foi andando na estrada, aí tinha um barraquinho, uma casinha bem humilde. Ele falou, ali é a sua. Ele falou, mas essa é a minha casa aqui no plano espiritual? Ele falou, foi a casa que você construiu, não é? Então, ou seja, nós construímos a nossa moradia no plano espiritual com a moeda chamada amor. Amor. Né? Se nós não usarmos essa moeda de amor, se nós não colocarmos todo dia no nosso cofrinho uma moedinha de amor, você vai morar no plano espiritual embaixo da ponte, modo de dizer. Você vai ser um espírito morador de rua. Então, só para nós termos a analogia. Não sei se eu fui claro para ele, só para entender. Não é? Então, se a pessoa é má, o que ela está construindo? Nada. A não ser o próprio, entre aspas, inferno mesmo. A gente continua sendo o que a gente era, né? Exatamente. Ninguém vira diabo e nem anjo. A vida continua. Não é? Perfeito. Então, excelente. Então, perfeito, perfeito. A sua mansão, a sua casinha é você que está construindo aqui. Só que a moeda de lá é o amor, não é o real, e nem o dólar, e nem o... nem o Jerônimo, e aqui, vamos dizer, nós estamos no plano terrestre, encarnado, e aí tem vários níveis de espírito, né? Quando a gente desencarna, também se junta aquela comunidade por sintonia, seria isso ou não? Isso, exatamente, não, é isso mesmo. Pela sua vibração, pelos seus pensamentos. Né? É um exemplo simples, vou dar. Quando você vai a um show de pagode, você vai de pagode, você vai chamar um roqueiro, amigo seu? Vai chamar, não? Não. Vai, porque ele gosta de rock.
Você vai chamar, ligar para os amigos que gostam de pagode. Então, eles estão na mesma sintonia. É como se você pegasse o rádio e fosse ligar. Se você quer ouvir uma rádio tal, você vai lá, 92.1. Opa, você está em sintonia com o rádio, você vai ouvir. É a mesmíssima coisa, através do pensamento. E se eu gosto de rock, eu vou convidar os meus amigos de rock. Apesar de eu ter amigos que gostam de samba, de rock, tá certo? Mais ou menos, eu vou sempre sintonizar com aqueles afins, para que nós possamos ter um entendimento fazendo essa analogia. Okay? Perfeito, muito bem explicado, muito bem explicado. A gente vai fazer esse modo dinâmico aqui, vamos passar aqui para a Sônia, vamos ver para elas cantarem, a Sônia e a Sandra, mais uma música aqui para a gente já volta com mais perguntas. Se você quiser fazer sua pergunta aqui, deixa nos comentários, participe, que a gente vai estar passando aqui para o Jerônimo, para a gente estar batendo um papo, trocando uma ideia e aprendendo aqui nessa noite tão prazerosa que está sendo para todos nós. Fica à vontade. A gente havia preparado uma música diferente, mas devido à pergunta, nós vamos cantar uma música falando sobre a ida do espírito para o lado de lá. Perfeito. A resposta do Jerônimo. Um espírito falou o seguinte: acredite em mim, eu nunca me afastei daí. Quando chegou minha hora, joguei a carcaça fora, dei um passo e já me encontrei aqui. Morrer é tão simples, no entanto a gente complica. Parece até que é uma coisa do outro mundo. Chegado o tempo, um vai, outro fica. É rápido e fácil e dura menos de um segundo. Acredite em mim. Acredite em mim. Eu nunca me afastei daí. Quando chegou minha hora, joguei a carcaça fora, dei um passo e já me encontrei aqui. Não sou nenhum anjo celeste, o iluminado. Nem trago grandes novidades para anunciar. Só quero deixar um aviso, tome muito cuidado. Não esqueça a razão da existência, é aprender a amar. Acredite em mim. Acredite em mim. Eu nunca me afastei daí. Quando chegou minha hora, joguei a carcaça fora, dei um passo e já me encontrei aqui. Dei um passo e já me encontrei aqui. Acredite em mim. Legal, legal. Muito bom aí, ó. Certinho com o que a gente está comentando, né? Muito obrigado. A gente já vai voltar com mais música. Deixa eu pôr o Jerônimo aqui. Ó, tem uma. Tá me ouvindo, Ed? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É só para completar, amarrando com o evangelho de hoje, as moedas do amor podem ser, por exemplo, né, afabilidade e doçura. Né? Outra moeda, a paciência. Outra moeda, obediência e resignação. São moedas do amor que nós vamos construindo a nossa mansão maravilhosa no plano espiritual. É isso aí. Excelente, excelente. E
continuando nesse tema, a Luciana Queiroz colocou uma questão assim, ó, que você estava usando o exemplo da sintonia, né, usou o gênero musical como exemplo, e dentro dessa vibração, dessa sintonia, ó, mas quando temos sintonia com várias pessoas de vida diferente? Muito bem. Bem, se nós temos sintonia com pessoas de vida diferente, é para nós aprendermos, né, ou ensinar alguma coisa. Repare que nós estamos sempre aprendendo com as nossas diferenças. Ora, será que numa família todos têm a mesma sintonia? É só você reparar a sua família. Seu pai, se a sua mãe, se o seu irmão, se o seu cunhado. Porque cunhado faz parte da família, viu? Não pense que não faz, que faz. A sogra também faz parte da família. Tá bem? Ame sua sogra, que ela faz parte da sua família. Né? Muito bem. Então, nós não temos as mesmas sintonias, às vezes. Não é verdade? Então, às vezes, há irmãos que são verdadeiros inimigos. E há amigos que são verdadeiros irmãos. Né? Agora, nós estamos nessa família para aprendermos a amar como pai, como mãe, como irmão, como cunhado, como cunhada. E aí nós vamos aprendendo com o quê? Com as nossas diferenças, com as nossas diferentes sintonias. Diferença e sintonia. Né? Um irmão difícil, um pai difícil, um amigo, um namorado, uma namorada, o que for. É isso. E nós também vamos ensinando, ou seja, sermos exemplo. Né? Falar assim, nossa, você é sempre calmo quando fala. Nossa, ela falou no seu ouvido e você depois conversou. Ser mansos e pacíficos. Aproveite o momento. Tá bem? É por isso que nós temos diferentes sintonias, para que nós possamos realmente evoluindo, né? Dando exemplo e também aprendendo com os demais, com certeza. Muito mais aprendendo do que ensinando. Nós temos, às vezes, muito pouco para ensinar. Pode ter certeza disso. Tá ok? Perfeito, perfeito. A gente já vai com um pouquinho mais de música e já volta com mais perguntas, hein, Jerônimo? Ok. Vamos aqui para... E você participe aí, ainda dá tempo de a gente fazer mais uma pergunta. O pessoal que está aqui acompanhando a live, a gente agradece os comentários, os carinhos, toda a manifestação de carinho aqui conosco. Deixe sua participação aqui, sua pergunta, alguma dúvida. E mesmo que você tenha alguma dúvida que não está relacionada ao tema da palestra de hoje, não tem problema. A gente ainda vai fazer mais uma pergunta ainda para o Jerônimo. Vamos lá para um pouquinho mais de música. Vamos passar agora uma mensagem de positivismo para todos os nossos amigos espíritas e simpatizantes. Tristeza, vai embora, por favor, e deixe em seu lugar somente amor, porque meu coração está contente. Mesmo sem possuir tudo o que eu quis, eu posso afirmar que sou feliz, porque eu vivo em paz, tranquilamente. Você que está aí tão preocupado, se lembre, tem alguém bem ao seu lado, com muito, muito menos que você. Comece a ver que a vida da pessoa melhora na medida em que se doa, pois quem fizer o bem vai receber. Comece a ver que a vida da pessoa melhora na medida em que se doa, pois quem fizer o bem vai receber.
No meu país bendito não tem guerra, lugar abençoado nesta terra. Meu povo gosta mesmo é de cantar, lá, lá, lá. Tenho muitos amigos, meu trabalho, saúde, pão, abrigo e o agasalho, no doce aconchego do meu lar. Tenho muitos amigos, meu trabalho, saúde, pão, abrigo e o agasalho, no doce aconchego do meu lar, no doce aconchego do meu lar, no doce aconchego do meu lar. Muito bom, que legal. A gente vai para mais uma pergunta, para a parte de pergunta com o Jerônimo, e depois a gente volta com vocês encerrando com mais uma música, tá bom? Tá certo. Que legal, muito bom. Deixa eu pôr o meu amigo aqui na tela para ele. Vamos aproveitar aqui e passar a pergunta aqui para ele. Tem duas perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Não vou abusar do Jerônimo aqui. Não faz mal. Vamos. Ó, tem essa daqui, ó, já ponho na tela. Ó. Luiz Antônio Tadeu Silvério pergunta: como manter a afabilidade e a doçura diante de situações que exigem de nós aplicação de medidas disciplinares diante de nossas responsabilidades? Bem, evidentemente que o ensinamento ele não precisa ser austero. Você pode ensinar com afabilidade e doçura, né? Explicando, não sei se você está falando de uma criança, ou de um neto, ou de um filho, ou de um amigo na escola, enfim, o que for. Né? Porque nós achamos que, às vezes, nós temos que ser o exemplo sendo austero. Não tem que ser assim. Não precisa. Né? Nós podemos fazer sem perder a doçura, sem perder a afabilidade, mostrando para a pessoa. Não é? Agora, evidentemente que tem hora que, né, eu falo assim brincando, criança, principalmente, tem duas antenas, nós estamos falando de sintonia, criança tem duas antenas para entrar em sintonia com os pais, que são as orelhas. Né? Quando a criança não consegue entrar em sintonia, apesar de você ser afável e tal, você puxando a orelhinha nela assim, né, sem você machucar, evidentemente, você puxa um pouquinho, na hora a criança entra em sintonia com você. Na hora. São duas antenas. Então, mas evidentemente que tudo vai da idade ou com quem você está conversando, do conhecimento que está. Mas você não precisa, você pode realmente usar da afabilidade, da doçura, ensinando, conversando como exemplo. Como ele diz aqui, né? Nas medidas disciplinares. Não é? Então, às vezes, você não precisa ser austero nas palavras, não for. Você pode... Vou dar um exemplo de um aluno. O aluno, ele não fez a lição de casa. Você não precisa falar, você está reprovado porque você não faz, que você é isso ou aquilo, você é o pior aluno que eu... Não. Olha, você está reprovado porque você não fez a lição de casa, você não estudou. Não tem como. Eu não posso ser injusto com os demais que estudaram e fizeram a lição. Então, você vai estar retido. É o mesmo modo de dizer. Percebe? Então, há modos e modos. Né? Você pode realmente usar a disciplina com afabilidade e doçura, com certeza. Sem abrir mão da responsabilidade, né? Sem abrir mão da responsabilidade. Exatamente, sem mostrar da responsabilidade. Mostrando um exemplo. Agora, eu dou outro exemplo bem simples, assim, nesse sentido, que eu estava conversando com a minha esposa hoje, você vai no médico e ele fala assim, ele te atende fumando, por exemplo. Hoje não pode fumar dentro de uma sala, mas fumando. Ele fala assim, como é que você está sujando? Tudo bem, o senhor fuma? Não fumo. O senhor fuma? Então não deve fumar. E ele fumando, quer dizer, o exemplo é o melhor ensino, melhor do que as palavras.
não é? Perfeito. Eu não fumo, Perfeito. meu filho fuma. Meu filho fuma, eu não fumo. Eu posso falar para ele, pô, não fume não, que faz mal para o. A minha esposa fuma, como é que ela vai chamar a atenção do filho se ela fuma? Não tem como. Um exemplo, Perfeito. né? E você pode realmente fazer sempre com afabilidade e doçura, com certeza. Não sei se foi claro na resposta, Luiz, mas qualquer coisa depois podemos conversar, tem um contato aí, estou às ordens aqui, tá bem? Um abraço para você, Perfeito. Luiz. Legal. E aí já tem uma outra pergunta, eu não quis deixar, eu fiquei assim, escolher entre uma e outra, então eu abusei e fiz as duas, tá? Eu te passei as duas. É uma bem interessante também, por isso que eu fiquei em dúvida em qual escolher, né? Ó, a Rerone pergunta: o que o senhor me fala da cremação? Será que Jesus aprova? Bem, está na Bíblia que do pó viesse, do pó voltarás, não é? A cremação, ela não tem nada a ver no sentido de religião, ou que o espírito vai sofrer, tá? Não. Por isso que esperamos 72 horas. É uma lei, mas o espírito não sofre com isso. Não sofre nesse sentido que ela quer dizer. Né? Ah, mas o espírito que está ligado à terra. Ora, o que cremou foi o corpo, não foi o espírito, não foi, entre aspas, a alma. Não é? Se ele vai ficar. Jesus, o que será que Jesus aprova? Ora, Jesus ele aprova que você construa o seu lar lá no plano espiritual, no reino de Deus, que está dentro de nós, com a nossa moedinha. Não tem nada a ver com a cremação do corpo. O corpo é cremão, o corpo é matéria. Porque se ele também não for cremado e for enterrado, ele vai virar pó também. Ele vai virar, eu brinco com a pessoa, vai virar adubo. Né? Eu falo que nós vamos virar, brincando, um pezinho de alface. Né? Porque nós vamos voltar para o nosso fluido vital volta para o universo. E o corpo que fica só, porque o espírito já foi embora. Já foi embora. Agora, ele foi embora se ele não está escravizado na matéria. Vou dar um outro exemplo bem simples. Independente de cremar o corpo ou enterrar, o espírito, ele sofre se ele está escravizado com a matéria. Ele viveu escravizado com a matéria. Então ele fica preocupado assim: ah, a fazenda de Taubaté, eu não queria que deixasse para o Zezinho, eu queria que desse para o Joãozinho. A minha Ferrari, não quero que dê para Maria, eu quero que dê para Joaninha. E ele fica ligado à matéria que ele não aceita a morte. Ele continua escravo da matéria. Agora, independente se a família cremou o corpo ou enterrou, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou quando não quer deixar o carro para nenhum dos dois e para ele ainda, né? Para ele ainda, né? Fala, não, a minha Ferrari eu não dou para ninguém. Então, assim, a cremação é só uma parte do corpo em si. Né? Jesus, ele está preocupado com o espírito, por isso que ele veio ensinar para o espírito. Vou dar um exemplo para você bem simples. Jesus, ele sempre falou para o espírito. Por quê? Porque nós estamos vendo os ensinamentos dele até hoje, há 2.000 anos depois. E vamos ouvir falar no plano espiritual. Não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque o espírito é eterno. Os ensinamentos dele sempre foi para o espírito. Né? Por que ele falaria só para os seus apóstolos, as pessoas? Seriam pessoas privilegiadas que viveram na época de Jesus. Foram. Você imagine se você... Eu não lembro, eu gostaria muito de estar lá, né? Lembrar disso, né? Falar, nossa, eu estive lá, ouvi a palavra de Jesus. Eu posso estar, aquele que falou assim, Barrabás, aí eu acredito muito mais. Né? Mas Jesus está preocupado com a parte espiritual, não com o corpo. Não é? Por isso que os ensinamentos dele está até hoje, e nós vamos ouvir falar no plano espiritual, do mesmo modo, os mesmos ensinamentos. E tem mais, numa casa espírita, há muita frequência de espíritos que vêm ouvir, que se arrependeram, como eu falo, o espírito que é mal, se arrepender, vem ouvir, falar, você se arrepende e tal, então vai ouvir uma palestra assim, assado e tal. E é assim que funciona, tá bem? Então, Jesus é questão de aprovar ou não, porque a cremação é do corpo e Jesus sempre falou para o espírito, sempre para a alma, tá ok?
Excelente, excelente. Ó, a gente agradece o carinho de todos. Parece que passa 10 minutos, né? A gente já está com 1h10 de live É. aqui. Muito, muito gostoso, muito prazeroso. Tanto a palestra quanto essas perguntas, o bate-papo. A Sandra, a O, Sônia com as músicas. Pode o, falar. o Éder, eu sugiro que você ponha o live para 5 horas. O que você acha? 5 horas de live? É. Um seminário aí online aqui. Aí, o- aí, Sim. o, aí, o, Bi- aí o Bilão aqui do Praia Grande na tela me pega. É, porta. Mas muito, não é nada. Eu falo brincando assim, porque às vezes até falo, já aconteceu da live passar do tempo assim, mas é um tempo estipulado, né? Até para não ficar cansativo para quem está acompanhando, para os convidados. E o Bilão fala: não, Éder, não tem nenhum programa depois, não tem mais nada na página, pode ficar à vontade. Então a gente até fica o espaço para agradecer o Bilão, o Praia Grande na tela e todo mundo que dá esse apoio, dá esse voto de confiança para a gente, e a gente faz com muito carinho, agradecendo a todos os convidados. E eu ia falar alguma coisa, acabei me. Ah, não, sim. Então a gente já fica à vontade, Jerônimo, para algumas considerações finais, se quiser dar um recado. Não, o recado que eu dou é que todos vocês que estão me ouvindo, que são espíritas, que façam o evangelho no lar todos os dias, durante essa pandemia, para unir cada vez mais a família, ficarmos mais com Jesus, Jesus fazer parte da nossa vida mesmo, está conosco todos os dias. Como ele disse, quando dois ou mais falarem meu nome, lá eu estarei. Tem alguém para falar, mas eu faço evangelho sozinha. Sozinhas nós nunca estamos. Estamos sempre com o nosso mentor espiritual. E depois, com as orações, nós vamos trazer espíritos benfeitores, espíritos de luz, e vai estar conosco. Então, façam, orem muito por Jesus, né, para que nós possamos nos passarmos por essa dificuldade com mais fé, com mais esperança, mais fortalecidos, e que realmente, pedir mais importante, o que nós vamos aprender com essa situação que estamos vivendo hoje. Nós, como ser humano. Tá ok? Boa noite a todos. Muita paz e um beijo no coração de todos vocês. Legal, muito obrigado, Jerônimo, obrigado a todos. Vou passar aqui para Sandra, para Sônia também, para elas encerrar a live de hoje e deixar em aberto também o espaço, se ela quiser dar algum recado, fiquem à vontade, quiser falar alguma coisa também. Vamos terminar o programa com elas e a gente agradece a participação, viu? Para Sandra, para Sônia e para todos que estão acompanhando aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade e nós vamos encerrar com uma canção que se chama Essa Luz, porque eu tenho certeza que todos os nossos lares foram iluminados nesta noite, com as músicas, com a palestra e com as vibrações de todos. Há uma luz diferente, suave, aconchegante, envolvendo a gente neste exato instante, quando elevados na prece, unidos em vibração, nós abrimos ao Divino Mestre as portas do coração. Nós abrimos ao Divino Mestre as portas do coração. Essa luz que nos alcança e felicidade nos traz, porque ela é feita de amor, de esperança, de fé, de ternura, de paz.
porque ela é feita de amor, de esperança, de fé, de